Então, pode-se encontrar lá o livro Direito Constitucional de Moçambique, de Jorge Bacelar. Já está lá disponível o livro para quem gosta de consumir livros e ter mais conhecimentos. E tendo dito isso, gostaria de, mais uma vez, agradecer por terem acedido a este nosso convite para estar aqui em frente a quebrar o gelo nesse diálogo. E sem mais delongas, nós vamos iniciar com os nossos trabalhos, fazendo imediatamente um convite para o professor Dr. Jorge Bacelar. Muito obrigado. Muito bom dia a todas e a todos. Um grande gosto aqui estar de novo. Acabei de chegar de Lisboa. Vou a caminho de Nampula, onde vou dar umas aulas de doutoramento na Universidade Católica de Moçambique, mas não podia deixar de aceitar este simpático convite para, nesta manhã, estar aqui em boa companhia. Não só na companhia principal, que são todos os colegas que constam deste auditório, que aqui estão. Portanto, saúde todas as autoridades legislativas, administrativas, judiciais, da sociedade civil que aqui estão presentes. E também permita-me, claro, um cumprimento muito especial ao nosso anfitrião da Diaconia, o Dr. William Molhovo. Muito obrigado, Sr. Doutor, por este convite. E também cumprimento o Dr. Edson Macuacpa e o Dr. Miguel Brito, que são os companheiros de jornada nesta primeira fase, antes de passarmos ao debate. Julgo que é muito importante que se frise a importância do debate entre nós sobre os vários assuntos que vamos aqui referir. Eu, da minha parte, de acordo com o que está estabelecido entre nós, falarei mais sobre os aspectos do Estado de Direito, democracia e descentralização. E penso que a perspectiva aqui adequada é esta. Num primeiro momento, explicar estes conceitos, porque são conceitos universais. O Estado de Direito, a democracia, a descentralização acontecem em toda a parte. Portanto, fazem parte do património comum da organização política dos Estados contemporâneos. Aquilo que nós designamos de uma forma mais sintética os Estados de Direito democráticos. E depois, a propósito de cada um destes conceitos ou destes princípios, analisar um pouco a realidade moçambicana, que eu conheço bem, já aqui vivi, não nestes últimos anos, mas tenho acompanhado muito a realidade moçambicana como jurista, como professor, como advogado, e portanto também tentarei dar o meu contributo, ainda que todos aqueles que aqui estão, porque vivem aqui, certamente que têm mais informação do que eu, mas eu vou, apesar de tudo, sendo informado sobre as questões que se têm suscitado e as vicissitudes porque o país, no plano da sua ação política, tem passado. Portanto, eu falaria sobre estes 4 temas: Estado de Direito, democracia, descentralização e participação. E depois, a propósito de cada um deles, referir-me a aspectos específicos que estejam a acontecer aqui em Moçambique. Portanto, começando pelo primeiro tema que me é atribuído, o que é o Estado de Direito. Penso que não é difícil reconhecer que Moçambique hoje é um Estado de Direito. Nem sempre assim foi, porque Moçambique teve uma evolução importante ao longo da sua história constitucional. Há 2 fases muito importantes na evolução jurídico-constitucional de Moçambique. Há uma primeira fase, dita de Primeira República, em que o Estado foi construído com base numa outra conceptologia e em outros princípios que não correspondem, ou na altura não correspondiam, à ideia comum ocidental de Estado de Direito. Mas a partir de 1990, com uma nova Constituição, que depois se confirmou com a Constituição de 2004, que é a terceira Constituição, Moçambique passou a adquirir um conjunto de características que são as características do Estado de Direito. Mas para saber se tem essas características, temos primeiro de saber o que é o Estado de Direito. Ora, o Estado de Direito é o quê? É um conjunto de regras de organização política que têm de existir para que, na verdade, esse Estado de Direito seja uma realidade. Não vou entrar em discussões teóricas sobre a maior ou menor abrangência desse conceito, mas há 3 ou 4 ideias que são essenciais. Em primeiro lugar, a separação dos poderes. Não há Estado de Direito se não houver separação dos poderes.
a ideia da Primeira República, da unicidade do poder ou do monismo do poder, era incompatível com a ideia do Estado de Direito. E, portanto, ao passarmos em Moçambique à Segunda República, logo com a Constituição de 90, depois ficou aperfeiçoado o sistema com a Constituição de 2004, passámos a ter o maior aprofundamento deste princípio da separação dos poderes. Não significa que os poderes não se comunicam entre si, mas significa que cada um tem um núcleo essencial da ação política, cada um tem uma reserva de decisão em certas matérias, embora possa haver colaboração, interdependência entre os vários poderes do Estado. Mas os poderes do Estado, na sua essência, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial, estão separados e cada um tem a sua independência e o seu campo de ação. Também é muito importante para o Estado de Direito haver direitos fundamentais, porque sem direitos fundamentais não há Estado de Direito. E direitos fundamentais hoje, até porque acabamos de comemorar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, à qual, aliás, a Constituição de 2004 faz uma referência direta, os direitos humanos hoje são uma realidade muito mais complexa e muito mais variada do que eram nos anos 40, quando a Declaração Universal foi proclamada, ou do que os direitos que existiam no século XIX, quando eram apenas direitos de defesa, direitos e liberdades fundamentais, não havia direitos sociais. Hoje, os direitos fundamentais que se exigem numa sociedade avançada são de variedíssima ordem. Nós costumamos até, de uma forma um pouco mais afetiva, referir as várias gerações de direitos fundamentais. E há autores que já falam na quinta geração. A primeira geração foram os direitos de natureza liberal, que foram trazidos pelas revoluções liberais do século XIX. A primeira delas, aliás, foi a Revolução Americana e depois a Revolução Francesa. O Reino Unido antecipou paulatinamente esse processo, mas no século XIX vários países tornaram-se países liberais, com constituições que apareceram nessa altura. Depois o século XX trouxe direitos sociais, primeiro ligados à questão do trabalho, à dignificação do trabalho, e depois mais tarde com a instalação de serviços públicos, de saúde, de educação, de segurança social, até uma política de habitação. E os países avançados em Estado Social, Estado-Providência, o Welfare State, devem ter. Mas hoje os direitos fundamentais vão muito mais longe do que isso. Hoje fala-se na terceira geração de direitos em matéria ambiental, direitos à proteção, à utilização às vezes abusiva e indiscriminada da informática, que põe em causa a privacidade das pessoas, ou direitos de quarta geração, de que hoje fala-se muito, os direitos das minorias, minorias étnicas, minorias linguísticas, minorias sociais, minorias de orientação sexual. Todos esses direitos das minorias têm de ser protegidos e são uma realidade hoje muito importante. E também outra realidade, que não posso dizer que sejam das minorias, porque elas são uma maioria, os direitos das mulheres. Essa é uma questão hoje essencial, que continua a estar em cima da mesa, porque sabemos bem, em muitas partes do mundo, o que é que tem acontecido às mulheres que são vítimas de discriminação, de exploração e portanto, são abusadas no seu estatuto menos protegido em relação aos homens. Esse é um combate muito importante, é um combate que tem sido desenvolvido com grande força pelas Nações Unidas e os países só devem responder a esse desafio e também ter políticas ativas de proteção da mulher e, em geral, de proteção dos grupos mais vulneráveis, das tais minorias, que além daquelas que eu referi, quais são as outras minorias de que hoje se fala muito? As crianças, até os jovens, os idosos, embora essa realidade não seja uma realidade muito africana, mas na Europa, como há um grande envelhecimento populacional, a questão dos direitos dos idosos, o estatuto do idoso, é uma questão que hoje está na ordem do dia, com uma série de dificuldades de sustentabilidade da segurança social e de degradação da vida, porque se nós vivemos mais tempo, viveremos mais tempo em piores condições, porque o fim de vida é sempre um fim de vida penoso, que não é um princípio de vida, mas é realmente um fim de vida com grande degradação das condições de saúde de cada pessoa. E isso merece uma proteção. Portanto, também os direitos fundamentais fazem parte dessa realidade e hoje os direitos fundamentais são muito mais diversificados e numerosos do que eram há 200 anos, ou há 100 anos, ou há 50 anos a esta parte. Depois, também o Estado de Direito pressupõe uma legalidade constitucional. No Estado de Direito, as leis não são feitas à balda, não é tudo ao molho. No Estado de Direito há uma hierarquia, há uma ordem.
Essa ordem é uma ordem que é determinada pela Constituição. E a Constituição tem as regras do jogo. E a Constituição tem que ser respeitada. E é por isso que no Estado de Direito temos uma grande preocupação, alguns poderão achar que é uma obsessão, de não ter leis inconstitucionais, mas isso é necessário, porque se há leis inconstitucionais que não são afastadas da ordem jurídica, e se não há mecanismos efetivos para detectar essas leis constitucionais e para as afastar, esse Estado de Direito está coxo, porque no Estado de Direito a Constituição é a lei suprema do país e tem de possuir mecanismos de efetividade para que não se torne letra morta ou para que não se torne um texto meramente simbólico ou nominal ou, pior ainda, semântico. Para usar aqui uma expressão de um célebre autor alemão, que eu gosto muito, Karl Loewenstein, que faz uma distinção entre as constituições boas, efetivas, aquelas que são normativas, as constituições que têm uma boa intenção de limitar o poder, mas não conseguem, as chamadas constituições nominais, e pior do que isso, as constituições semânticas, são aquelas constituições que traíram o espírito constitucionalista e, em vez de serem constituições que limitam o poder, são elas próprias instrumentos que estão ao serviço da perpetuação de um poder despótico ou de um poder autoritário. Normalmente estas constituições existem nas ditaduras. Não é o caso em Moçambique, fiquem descansados. E felizmente que as ditaduras no mundo estão a diminuir. Ainda há algumas, infelizmente ainda há algumas, mas se tivéssemos aqui um medidor de ditaduras, podíamos ficar descansados que, olhando para os últimos anos, elas têm vindo a ser abatidas, têm vindo a diminuir. Eu, pelo menos, tenho esta visão otimista. Assim como também as guerras no mundo têm vindo a diminuir. Também tenho essa visão otimista. Mas posso estar enganado porque não fiz estudos empíricos sobre o assunto. Talvez o Dr. Miguel Brito possa informar melhor sobre este assunto. Porque este assunto é hoje um assunto em que é possível medir as democracias, é possível medir os Estados de Direito, é possível medir a conflitualidade dos países e saber se a conflitualidade no mundo está a aumentar ou se está a diminuir. Portanto, estas as características fundamentais, não estou a referir-me a todas, que de facto fazem parte do Estado de Direito. Eu acrescentaria ainda uma outra característica, que é a mais difícil de todas. E olhem que eu digo isto com modéstia à parte, com experiência própria. Conheço muito bem todos os países lusófonos, tenho dado aulas em todos esses países, e qual é o pilar mais difícil do Estado de Direito? É a independência do Poder Judicial. É o mais difícil, é o mais lento, é aquele que demora mais tempo, é aquele que depende não apenas das condições legais, mas sobretudo de condições humanas, dos juízes e dos procuradores, que além das suas qualidades humanas têm que ter qualidades técnicas. Portanto, têm que ter qualidades humanas de independência de espírito e de neutralidade em relação às questões políticas, mas além disso têm que ser técnicos de elevada capacidade jurídica, porque lidam com ramos do direito, um deles particularmente sensível, que é o direito penal, no caso da ação penal, e, portanto, têm que ser pessoas muitíssimo bem preparadas. Porque, reparem, se um professor, e eu tenho sido, sobretudo, professor e advogado, mas se um professor tem uma opinião errada, é um professor exótico, tem uma opinião que é minoritária. Mas se o juiz dá uma sentença errada, não é uma opinião exótica. Não é um professor psicadélico ou fluorescente. Não é um juiz fluorescente ou psicadélico. É um juiz que destrói uma família, que destrói uma empresa ou que destrói uma comunidade, se ele toma uma decisão errada ou corrupta. É muito grave. Portanto, o poder do juiz não se compara com o poder do professor. Eu também nunca quis ser juiz, felizmente. Mas eu tenho que reconhecer que o poder judicial é uma coisa de elevada complexidade e de elevada importância social, porque é a última palavra do Estado. E depois do juiz não há mais nenhuma palavra, só Deus. Mas, de facto, acima dos tribunais não há mais nada a dizer, porque os tribunais decidem em última instância, se forem trânsito em julgado, e, portanto, se os tribunais decidem mal, seja qual for a razão, isso pode ser uma tragédia para uma sociedade e, sobretudo, para uma sociedade democrática. Portanto, todo o trabalho que possa ser feito do ponto de vista da capacitação dos juízes,
da sua contratação, de afinar as suas qualidades humanas e técnicas, todo esse trabalho é pouco para se conseguir e para se almejar um verdadeiro Estado de Direito. Agora, em relação a Moçambique, julgo que é óbvio que a Constituição moçambicana se proclama desse Estado de Direito. Há um conjunto de regras que o estabelecem, a meu ver, bastante bem feitas e com um estatuto muitíssimo satisfatório. Mas uma coisa é o que está na Constituição, outra coisa é a realidade. A realidade tem vindo a evoluir, eu tenho vindo a acompanhar esses processos, até com formação que vou dando a parlamentares, a juízes e a procuradores, e também aos alunos, porque muitos desses juízes, procuradores e parlamentares antes foram alunos de Direito e de outros cursos das Ciências Sociais e Humanas, mas as coisas têm vindo a progredir. Claro que alguns dirão, devem progredir mais depressa. Sim, admito isso. Deve-se investir mais num poder judicial forte. Admito que sim, mas têm sido feitas importantes reformas de reorganização dos tribunais, a criação de tribunais intermédios. Eu lembro quando aqui cheguei, em 93, dei aulas 2 anos na Universidade do Armando Lano, depois tenho vindo cá dando aulas em seminários de doutoramento, mestrado, mas eu lembro que em 93, é preciso não esquecer, é preciso ter esta memória, muitos juízes não eram licenciados em Direito. Julgo que hoje essa situação praticamente não existe. Mas reparem também que o país que foi herdado do colonialismo também tinha as suas dificuldades, porque o colonialismo não estava muito preocupado em desenvolver as capacidades locais, como é evidente. E, portanto, desse ponto de vista, o ponto de partida de um Estado moçambicano que se tornou independente, agravado por uma Primeira República, que num Estado monista, como sabem, o Poder Judicial era um poder meramente secundário, não era um poder independente, mas com a passagem da Segunda República, em que o Poder Judicial é um poder separado dos outros poderes, não era a concepção soviética, que era a concepção do monismo do poder, e o Poder Judicial era um poder secundário de execução das ordens políticas. Portanto, foi difícil começar e desenvolver, e esse trabalho tem vindo a ser feito. Não tenho dados estatísticos, mas penso que hoje, digamos, a qualificação dos juízes é uma matéria que tem vindo a evoluir muito satisfatoriamente. Agora, o segundo tópico, para não me atrasar. Democracia. Também é óbvio o que é a democracia. Penso que não é preciso explicar muito, basta pensar na etimologia da palavra, que é de origem grega, que é o poder do povo. Mas hoje a democracia também é mais sofisticada do que era há uns anos. Porque hoje não há só aquela democracia habitual, que é aquela que é fácil de fazer. Fazemos eleições de 5 em 5 anos, não há fraudes, as pessoas vão lá votar, não votam 2 vezes, têm a liberdade de votar na urna, ninguém está a ver o partido que elas estão a escolher. Garanto-vos que isso é tudo fácil. Aí não há problema nenhum. Ou relativamente fácil. Mas a democracia não é só isso. A democracia não é só a chamada democracia eleitoral. É muito mais do que isso. A democracia, e este é o exercício também democrático, e temos aqui o Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, com muito gosto. A democracia é o quê também? É a participação. É o exercício diário, cotidiano, dos nossos direitos de participação política. Ou, às vezes, também a democracia é nós, cidadãos, sermos perguntados sobre certas questões para o país, por exemplo, através de referendos. O referendo hoje é muito importante, né? Em muitos países os referendos têm sido usados em questões políticas mais complexas. Claro que ainda podemos dizer que a democracia, na sua base, ainda é uma democracia que nós chamamos representativa, ou seja, designar os nossos representantes, seja no Parlamento, seja no Governo, seja no Presidente da República. Portanto, essa é a base. Mas, quando nós votamos, num domingo, no dia seguinte não acabou a democracia, para depois votarmos 5 anos depois. Não, a democracia continua. Mas estamos a votar todos os dias? Não, mas a democracia exerce por outras vias que não apenas pelo voto. Exerce pela participação política, exerce quando há referendos e exerce, evidentemente, no exercício dos partidos políticos, que são estruturas essenciais à democracia. Eu sei que hoje os partidos políticos são objeto de um certo desgaste, de uma certa erosão no seu prestígio, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos,
Em África talvez não tanto, porque são países mais jovens e há outras condicionantes histórico-culturais, mas apesar de tudo os partidos políticos são organizações, são associações que, pela sua estabilidade, pelos seus programas, oferecem uma escolha aos cidadãos de opções diferenciadas para governar um país. À esquerda, à direita, ao centro, partidos progressistas, partidos conservadores, enfim, podia aqui fazer uma teoria geral sobre os partidos, não vou fazer, embora seja uma matéria muito interessante, mas, de facto, essa participação exerce através dos partidos. Os partidos são, ou devem ser, um escola de pessoas especialmente preparadas para exercer o poder político, para serem titulares de órgãos públicos, portanto, serem governantes, mas os partidos também têm que ter atenção à formação dos seus militantes e, sobretudo, à formação daqueles que indicam para serem os dirigentes do país. Mas a democracia também é, sobretudo, a construção da opinião pública. A tal democracia participativa é a opinião pública. O que é a opinião pública? A opinião pública não é a opinião publicada, não é aquilo que eu vejo nos jornais e na televisão. É uma coisa um pouco mais difícil de perceber. É um sentimento geral da população que se sente de crítica ou de louvor em relação à ação política, que não é necessariamente o somatório ou a justaposição das opiniões daqueles que estão a escrever. Porque aqueles que estão a escrever, às vezes escrevem a mão de alguém, ou às vezes escrevem coisas contraditórias. Mas a opinião pública é tudo isto. É aquilo que se escreve, é aquilo que se fala, é aquilo que se manifesta em manifestações, ou em reuniões, em comunicados, em discursos, é tudo. Aquilo em que se estuda nas universidades também é a opinião pública, quando os estudantes também estudam sobre estes assuntos. Portanto, a importância da opinião pública julgo que é necessário frisar, porque reparem, muitas vezes os governos mudam o curso das suas políticas em função da opinião pública. Há muitos ministros que caem quando a opinião pública critica as decisões que eles tomaram. Os escândalos que aparecem de corrupção, de decisões erradas, muitas vezes vemos isso. A comunicação social tem aqui um papel muito importante, porque de facto, embora às vezes aqui e acolá cometa abusos, também quem é que não os comete, mas a comunicação social é muito importante para, precisamente, dar voz e contribuir para construir a sua opinião pública, embora a opinião pública não seja apenas construída diretamente a partir dos meios de comunicação social. Portanto, julgo que aqui, em relação a Moçambique, não há nenhum problema do ponto de vista do quadro jurídico ou legal, ou constitucional e legal. Essas liberdades existem, ao que sei, são exercidas. Aliás, eu lembro-me, quando foi aprovada a Constituição de 1990, não foi só a Constituição que foi aprovada, mas um pacote muito importante de leis que ainda estão em vigor, na maior parte dos casos, para regulamentar o exercício dos direitos fundamentais de natureza política, que tem a ver com esta tal democracia participativa, a liberdade de reunião, a liberdade de manifestação, a liberdade de associação, a liberdade de imprensa. Essas leis foram novas, feitas logo a seguir em 1990, precisamente porque correspondiam a um prolongamento de uma nova concepção de Estado. Não era um Estado monista, mas era um Estado pluralista, pluripartidário, era um Estado de Direito. E, portanto, essas leis são leis muito importantes que continuam em vigor, com uma outra alteração, e que são leis que tornam viva essa democracia participativa. E que, portanto, também tem sido posta em prática pela pluralidade de partidos políticos. Aqui vejo que há vários representantes de diferentes partidos políticos e por outro lado, as pessoas têm-se manifestado em relação a essa participação. Claro que às vezes as pessoas perguntam, bom, mas uma democracia só fica perfeita quando há mudança de partidos no governo? Esta é a pergunta clássica, certamente o Dr. Miguel de Brito vai falar dela. Eu já estou aqui a condicionar a sua intervenção, ele não vai levar a mal. Esta é a grande questão. Só há democracias perfeitas quando uma vez na vida se muda de governo, se muda de partido? Se durante vários anos ou várias décadas tivermos sempre o mesmo partido a ganhar, essa democracia é coxa? É uma democracia imperfeita? Não me parece. Aqui é preciso distinguir
dois conceitos muito importantes. Uma coisa é a alternância, outra coisa é a alternativa. É que às vezes o desejo de alternância não corresponde a uma verdadeira alternativa. E aqui, goste ou não, há um ponto muito importante. Quem manda é o povo. E se o povo, no exercício livre dos seus direitos, escolhe os partidos que escolhe, isso tem que ser respeitado. A não ser que essa escolha seja uma escolha condicionada ou uma escolha mal informada, mas não me parece que seja obrigatório que haja um ciclo de maioria e oposição que se revezam no poder. Isso não está em nenhum manual. Isso faz-me lembrar o século XIX em Portugal, em que nós tivemos o chamado rotativismo. Ora mandas tu, ora mando eu. Isto não é assim. Digamos, isto não é uma coisa cíclica, como a economia tem o chamado boom e slump, tem os períodos de expansão e os períodos de recessão, que muitos diziam que eram ciclos. Lembro-me de um autor soviético que falava isso, os ciclos de Kondratiev. Mas a democracia pode não ser bem assim, porque se há um partido que está no poder, se governa bem, e se o povo quer que ele continue, porque é que não há de continuar? A democracia passa a ser má quando um mesmo partido está no poder ao fim do segundo, ou terceiro ou quarto mandato. Não necessariamente. Também não estou a dizer que isso seja sempre bom. Mas o que é importante é que a decisão popular seja uma decisão informada, empoderada, como agora se diz, que é uma expressão horrível, mas empoderada e, portanto, informada, com consciência daquilo que estão a decidir e, portanto, que não seja objeto de manipulação ou de má informação, tudo isso. Mas penso que isso faz parte da ideia também de democracia. Ora, ligando agora à descentralização, precisamente em Moçambique, com a descentralização, nesta última revisão constitucional de junho de 2018, aliás, na qual teve um papel muito importante o Dr. Edson Macuaca, e aliás, pela qual também lhe dou os parabéns, a descentralização é muito importante porque a descentralização significa mais democracia. Porquê? Porque há mais um nível de participação popular. Porque até agora, que eleições é que havia? Eleições gerais, nacionais, eleições autárquicas. Aliás, eu participei nesse processo como consultor do Banco Mundial. Tenho o gosto de ter o meu dedo em alguma legislação autárquica a partir de 1996. Havia um programa chamado PROL, Programa de Reforma dos Órgãos Legislativos do Estado, no âmbito do Ministério da Administração Estatal, e fui um dos consultores que elaborou essa legislação. E, portanto, tínhamos dois níveis, o Estado e os órgãos autárquicos, que eram, apesar de tudo, poucos. Começámos com 33 e foi-se alargando no âmbito de um universo de 150 ou 140. Mas, digamos, periodicamente, julgo de eleição em eleição, se vai alargando o número de distritos que se tornaram autárquicos, de autarquização. Mas agora, devido àquilo que conhecem melhor do que eu, entendeu-se, e parece-me bem, que se estabeleçam agora mais um nível de participação popular, portanto, as eleições para o nível distrital, os órgãos distritais passam a ser eleitos pelos residentes no distrito, e ao nível das províncias, se já tinha havido uma alteração importante, que era o caráter eletivo das Assembleias Provinciais, embora o governador provincial fosse ainda designado pelo Estado, e, portanto, como órgão desconcentrado do Estado, agora as coisas também mudaram aí. E, portanto, nesse sentido, digamos que houve um avanço, 1,5, digamos assim. Houve um avanço total no novo nível, que é o nível distrital. No nível provincial, o que era 0,5% passou a 1%. Porquê? Porque agora também o governador passa a ser eleito, embora indiretamente, ou diretamente, pelas populações, porque o governador é o cabeça da lista mais votada na Assembleia Provincial. O Estado mantém-se na área da província através do Secretário de Estado na província, mas não interfere nos assuntos que são atribuídos à autonomia provincial. E apenas deve agir como órgão desconcentrado do Estado nas matérias que são do Estado e que não foram objeto de descentralização. Portanto, eu julgo que a descentralização tem essa vantagem de aumentar a participação. E repare, e se a decisão é tomada por um nível inferior, mais próximo das populações,
por definição, essa decisão é uma decisão melhor informada, será uma decisão mais correta. Aliás, não é por acaso, se vocês forem ver, também não tenho estudos empíricos, quais são os países mais avançados do mundo? São, e mais prósperos, são os países que têm mais eleições regionais e locais. Porque as eleições locais e regionais são fatores de desenvolvimento dos países. Porque dão um speed, dão uma energia especial, porque as entidades autárquicas, as entidades descentralizadas, provinciais e regionais, provinciais e distritais, podem ser também motores autónomos de desenvolvimento daquelas populações. Porque os políticos que foram eleitos são mandatários, são titulares de um poder delegado dos eleitores daquela província, daquele distrito ou daquele município. E penso que isso ajuda a esse maior desenvolvimento, além de ser uma oportunidade de participação. Claro que, e isso foi referido também da outra vez que eu estive aqui há 3 semanas, claro que esta descentralização pode ter alguns riscos. Os riscos de haver uma confusão entre o interesse nacional e o interesse provincial e o interesse distrital e o interesse autárquico. Porque uma coisa é defender, uma coisa é escolher políticos para o país, outra coisa é escolher políticos para a minha cidade. Eles podem ter características diferentes. Quem é bom a governar o país pode não ser bom a governar a cidade ou a província. E quem é bom a governar a província ou o distrito pode não ser bom a governar o país. As características são diferentes. Mas os partidos têm que ser os mesmos, porque os partidos são sempre nacionais, não há partidos regionais, e muito menos locais. E, portanto, aqui a dificuldade aos partidos é escolher pessoal político que tenha características próprias de pessoas. Há pessoas que governam melhor assuntos administrativos e outros que são políticos fadados para as macro-decisões, para as decisões gerais do país, para as linhas gerais. Outros são pessoas que gostam mais da decisão concreta, de mudar a lâmpada na rua que não existe, ou instalar esgotos onde eles não existem, falar com as pessoas dos mercados informais, dos dumbanengues, para que entrem na legalidade. Portanto, aqui o grande desafio é também um desafio aos partidos políticos de escolher as pessoas com as características adequadas a uma diferenciação de funções que agora se abre e que é muito mais vasta, porque há um novo patamar de participação distrital e no patamar provincial as coisas agora são mais sérias, porque agora o governador vai ser o cabeça da lista que ganha na Assembleia Provincial. E, portanto, isso significa que vão ter muito mais poder. Ou seja, a descentralização, ao contrário do que se julga, eu sou jurista, não é uma coisa dos juristas, nem é uma reforma só política, é muito mais do que isso. A descentralização que foi agora decidida é uma reforma económica e é uma reforma social, porque vai ter impacto económico enorme e vai ter um impacto social porque as populações, os cidadãos, vão ter que perceber que vão lidar com eleições de características muito distintas. E até podem chegar a esta conclusão. Este partido é melhor a governar o país e o partido A e o partido B é melhor a governar o meu município ou o meu distrito. Podem chegar a essa conclusão. Porque as eleições são separadas. Porque o pessoal político é diferenciado. Até os programas que os partidos apresentam podem agradar. O programa do partido A agrada nas eleições nacionais, mas o programa do partido B é que agrada nas eleições distritais, locais ou provinciais. Pode acontecer. Aliás, em Portugal isso acontece muito. Não me levem mal falar deste exemplo português, também sou português já agora, mas costumamos dizer que certos partidos são mais adequados para governar autarquias locais e outros partidos têm um pessoal político mais sofisticado que tem mais capacidade para governar em termos nacionais e não em termos locais. Portanto, é um desafio, claro que jurídico para a Assembleia da República, que o Sr. Presidente vai ter esses trabalhos agora redobrados, porque a Assembleia da República vai agora aprovar um pacote muito importante nesta matéria, mas a questão não se esgota aí, porque depois é uma reforma social e económica, de mentalidades, de ação política, de competição entre as regiões, entre os distritos, devem competir entre si, para atrair investimento, para melhorar as condições de vida, para que as pessoas venham viver nesses distritos.
porque se sentem melhor e depois também pagam, claro, os impostos correspondentes já agora, mas, portanto, haverá também aqui uma maior competitividade, cooperação e competitividade entre os vários níveis de participação. Finalmente, para não me alongar, a participação, já me referi um pouco a ela, não é? Mas a participação realmente está em crise, pelo menos nos países mais avançados está em crise, por duas razões fundamentais. Está em crise nos conteúdos, porque aquilo que os políticos falam cada vez interessa menos aos cidadãos. Os políticos às vezes entretêm-se na intriga de bastidores e não resolvem os problemas do país e das pessoas. Estão preocupados em lutar uns contra os outros, em ganharem as votações, mas não estão, às vezes, tenho essa ideia, não quero generalizar, não estão verdadeiramente preocupados em resolver os problemas do país e das pessoas. Este é um problema sério de crise dos conteúdos virtuosos dos partidos e da política. E depois há outra coisa muito importante, é que a participação hoje já não é apenas uma participação presencial. Nós hoje vivemos num mundo muito diferente, que eu diria que é um mundo, desde logo, digital. As pessoas participam de múltiplas formas, pelas redes sociais, pela comunicação social, pelos órgãos de televisão, rádio. Hoje qualquer notícia de qualquer parte do mundo, passado meia hora, já está na CNN. Hoje sabemos tudo de todos em meia hora, numa hora. Portanto, o mundo é realmente um mundo global. Isso é um aspecto muito importante. E isso também se deve, evidentemente, a uma economia digital e ao uso das tecnologias de informação e de comunicação que torna isso muito mais viável. Mas claro que isso tem um risco, que é o risco também da fragmentação da política. E, portanto, em vez de haver uma política às vezes comum a um país, há políticas setoriais, a política torna-se fragmentada. E muitas vezes as pessoas só olham para o seu interesse pessoal. E às vezes perde-se uma capacidade de interpretarem um interesse nacional e muitas vezes os políticos vão atrás dos problemas locais ou dos problemas efêmeros e perdem uma capacidade de perspectivar a política como uma política de natureza nacional. Penso que isso é um aspecto muito importante. Agora, em relação a Moçambique, claro que Moçambique, do ponto de vista de uma economia digital e global, ou de uma sociedade global, a questão talvez não seja tão premente, mas penso que há aqui aspectos a aperfeiçoar do ponto de vista da participação, através de iniciativas legislativas populares, devia haver essa possibilidade de os cidadãos eles próprios apresentarem leis à Assembleia da República, para a Assembleia depois decidir, votando a favor ou votando contra, evidentemente de acordo com a sua soberania, fazer referendos sobre alguns assuntos. Moçambique tem prevista na sua Constituição um referendo, mas nunca foi feito. Um único referendo até hoje. Nem sequer há uma lei feita, deixo aqui esta sugestão aqui ao Sr. Presidente, não há uma lei sobre o referendo. Portanto, se por alguma razão se pretender fazer um referendo, hoje não é possível porque não há lei que operacionalize essa consulta referendária. Ou também não há uma lei sobre a ação popular, que hoje em dia é muito importante, a proteção dos interesses difusos, que está prevista na Constituição, carece de uma lei. Essa lei também ainda não foi feita. E eu já agora, da outra vez que estive cá, há 3 semanas, participei numa iniciativa apoiada, espero não estar aqui a violar o segredo profissional, apoiada pelo programa da USA de Speed+, acho que não estou a violar o segredo profissional, porque aliás os documentos estão em consulta, precisamente para dar o meu contributo, quer na elaboração de uma lei que permita uma maior consulta pública, digamos, quando há projetos e propostas de lei, permitir que a sociedade civil, antes das decisões serem tomadas, seja devidamente ouvida, trazendo insumos à própria construção de uma decisão legislativa mais estruturada. Penso que isso é importante, além de uma lei de logística e que oriente a produção dos atos legislativos e possa indicar aos deputados e aos governantes em geral como devem redigir as leis. Também é um aspecto que está a ser trabalhado e é um aspecto que, a meu ver, é importante também para Moçambique, no sentido de melhorar a sua qualidade legislativa. Já agora também, um aspecto muito importante, eu sei que isso vai sendo feito de uma forma informal, mas a concertação social também é uma coisa muito importante, isto é, o Governo e o Parlamento legislarem
com o pressuposto de que há uma possível harmonia entre trabalhadores e patrões, entre os vários setores da atividade económica. Eu sei que essas estruturas existem, mas são estruturas informais. Isso deve ser objeto de uma legislação e até de um conselho que pudesse, digamos, de uma forma orgânica, inserir a representação dos vários interesses da sociedade. A agricultura, a indústria, o comércio, os trabalhadores, as entidades patronais, os empresários, e, portanto, julgo que tudo isso seria também importante. Deixo aqui esta sugestão. Para terminar, eu termino, também sou otimista, mas eu termino com uma palavra de grande otimismo em relação a Moçambique, não obstante aquilo que pode ser ainda aperfeiçoado. É evidente que podemos sempre fazer melhor. Mas olhem que, comparando desde logo com a herança, neste caso nefasta, do colonialismo, que não deixou o país preparado para a sua independência, sendo Moçambique um país muito grande, como sabem, 2.500 km de costa e um país muito longitudinal, acho que tem feito um bom caminho. Reparem, comparando com Angola, também conheço bem, é um país também que gosto, Angola está muito mais atrasada do ponto de vista de centralização. Agora é questão de discutir a criação de autarquias locais. As autarquias locais em Moçambique já existem desde 1996 ou 98. Nós estamos em 2019. Angola é um pouco maior do que Moçambique, mas só agora é que acordaram para esse processo. Um processo que se atrasou, que está previsto, sempre esteve previsto, mas agora é que julgo que finalmente vai ser implantado. Nesse é um aspecto. E há outros países, por exemplo, a Guiné-Bissau, enfim, não é tão comparável como Moçambique, mas a Guiné-Bissau não tem estruturas autárquicas a funcionar. Onde elas funcionam razoavelmente bem em Cabo Verde, fazendo aqui uma comparação com os países lusófonos. São Tomé é um país muito pequeno, portanto as coisas têm um outro enquadramento, mas penso que esse projeto de autarquização do PROL, feito em 98, tem dado bons resultados, pode ser aperfeiçoado, com certeza que sim. E, portanto, agora com estes dois níveis, ou 1,5 nível que foram acrescentados, e claro que isto depois suscita outros problemas, nem tudo será perfeito, questões financeiras, que é muito importante saber com que dinheiro é que estes níveis descentralizados vão trabalhar, que é um aspecto também importante, e, sobretudo, o modo como as populações vão encarar e vão interpretar estes novos poderes. Como é que vai ser o diálogo entre o poder do Estado, o poder provincial, o poder distrital e o poder autárquico. Estes 4 poderes, como é que eles se vão articular entre si? Claro que a Constituição tem regras. Mas até tem uma regra curiosa que tem um artigo que está escrito 2 vezes e que é igual. Que é o artigo que define quais são as matérias de interesse nacional e em relação às quais não pode haver participação do poder provincial ou do poder distrital ou do poder autárquico. Para frisar bem que há questões, claro, que são de questões de natureza nacional. A defesa, a segurança, a diplomacia, os recursos naturais mais significativos, etc. Mas é importante ver, e isso não é só um problema dos juristas e dos legisladores, como é que depois se faz esse diálogo, se há conflitualidade, se não há, se cada um sabe o seu papel, ou se, pelo contrário, os políticos vão tentar usurpar o papel dos outros. Como é que é feita essa cooperação, essa colaboração, ou se é bem feito ou se vai resvalar para uma conflitualidade permanente entre as várias classes políticas que vamos ter, a classe política nacional, a classe política provincial, distrital e local. Mas eu penso que isso vai correr bem. Haverá com certeza erros de percurso, quem não tem erros na sua vida, quem não tem defeitos, mas penso que a minha avaliação do ponto de vista do quadro constitucional e legislativo é uma excelente avaliação, tem uma excelente nota. Eu penso que agora a palavra cabe aos cidadãos e aos atores políticos, que devem interpretar bem os poderes que agora passam a ser atribuídos. Muito obrigado pela vossa atenção e depois estarei ao inteiro dispor para o debate e para as perguntas que entenderem por bem formular. Muito obrigado pela vossa atenção.